Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Felipe Luís, atual treinador do Flamengo, surpreendeu a todos em sua coletiva ao responder uma pergunta aparentemente simples sobre chegadas e saídas de jogadores no elenco rubro-negro. Ninguém esperava uma revelação tão direta, mas o ex-lateral, agora técnico, não fugiu da sinceridade e trouxe à tona uma notícia bombástica envolvendo um dos atacantes mais queridos da torcida. O comandante foi questionado sobre possíveis reforços e se o Flamengo ainda poderia perder algum atleta importante nesta janela de transferências. De maneira serena, Felipe Luís respirou fundo e disparou uma frase que deixou jornalistas e torcedores sem reação. Vocês nem imaginam, mas o Michael está de saída, e o destino dele será o Vasco. A declaração foi recebida com total choque, afinal, poucos acreditavam que uma negociação dessa natureza pudesse acontecer, principalmente pela rivalidade histórica entre Flamengo e Vasco. O nome de Michael sempre esteve associado ao entusiasmo, dribles ousados e uma identificação forte com o elenco rubro-negro. Segundo Felipe Luís, a situação vinha sendo discutida nos bastidores, mas poucos tinham conhecimento real da negociação. Michael, apesar de querido, vinha perdendo espaço dentro do time e já não contava com o mesmo prestígio que tinha em temporadas anteriores, quando era peça fundamental em jogos importantes. O treinador revelou que a decisão do jogador foi tomada com base em seu desejo pessoal de voltar a ser protagonista. No Flamengo, ele se via apenas como uma opção secundária, enquanto no Vasco enxergou a chance de ter minutos em campo e a possibilidade de assumir a condição de titular absoluto. Felipe Luís ainda frisou que não tentou convencer o atleta a permanecer. Pelo contrário, fez questão de entender sua posição e apoiá-lo. Para o técnico, um jogador que não está feliz e que deseja novos ares não pode ser impedido de seguir o caminho que acredita ser melhor para sua carreira. A proposta do Vasco chegou de maneira concreta e foi considerada bastante atrativa, tanto para o clube rubro-negro quanto para o próprio Michael. Isso acelerou as conversas entre as diretorias, e em pouco tempo, o acordo foi selado, mostrando que a negociação já estava mais avançada do que se imaginava. Nos corredores da Gávea, muitos funcionários e até companheiros de equipe ficaram surpresos com a rapidez dos acontecimentos. A notícia da saída pegou até mesmo alguns atletas desprevenidos, mas Michael fez questão de se despedir de todos antes de confirmar oficialmente sua transferência. Felipe Luís, sempre muito lúcido, comentou que a saída de Michael não deve ser vista como uma derrota para o Flamengo, mas sim como uma escolha natural de mercado e de carreira. Para ele, é preferível que o atleta esteja onde possa atuar regularmente e mostrar seu talento, mesmo que isso seja em um rival. A torcida rubro-negra, por outro lado, ficou dividida. Parte entendeu a situação e desejou sorte ao atacante, enquanto outra parcela não conseguiu aceitar o fato de vê-lo vestindo a camisa cruz-maltina. Afinal, a rivalidade entre Flamengo e Vasco é uma das mais intensas do futebol mundial. O próprio Felipe Luís admitiu que também foi surpreendido inicialmente pela proposta, mas que, depois de conversar com o jogador, compreendeu seus motivos. Michael, sempre sincero, teria deixado claro que não queria apenas fazer parte de um elenco estrelado, mas sim estar em campo, ajudando diretamente sua equipe. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. De acordo com o técnico, a escolha do atacante reflete sua personalidade ousada. Assim como dentro de campo, fora dele também mostrou coragem ao aceitar um desafio tão grande quanto jogar no maior rival do clube onde estava. Essa decisão, segundo Felipe, demonstra que Michael prefere correr riscos a ficar acomodado. Nas palavras do treinador, ele foi honesto comigo. Disse que queria jogar, queria sentir novamente o prazer de entrar como titular e ter responsabilidade em um time. No Flamengo, isso não estava acontecendo mais, e no Vasco ele enxerga essa oportunidade. A diretoria rubro-negra, após ouvir o próprio Felipe Luís, não colocou obstáculos para a saída. A negociação foi conduzida de maneira respeitosa, com diálogo constante entre os dois clubes.
Apesar de toda a rivalidade, houve entendimento mútuo de que era o melhor para todas as partes envolvidas. Michael, segundo relatos, já se despediu emocionado dos companheiros. Foi visto abraçando amigos próximos no vestiário e deixando claro que levava consigo apenas boas lembranças da sua passagem pelo Flamengo. Seu agradecimento foi sincero e emocionou muitos dentro do elenco. Felipe Luiz encerrou sua fala reforçando que não guarda mágoas e que torce pelo sucesso do atleta, desde que não seja contra o Flamengo. Ele merece ser feliz, merece jogar. Só não pode ser feliz contra a gente, brincou o treinador, arrancando sorrisos na coletiva. O ambiente na coletiva foi de surpresa mista com uma certa admiração pela sinceridade do técnico. Ele não escondeu nada, não tentou mascarar a informação, e isso reforçou ainda mais sua imagem de transparência e firmeza como comandante do time rubro-negro. A decisão de Michael certamente mexerá com os bastidores do futebol carioca. O Vasco ganha um reforço de peso, um atacante veloz, habilidoso e que pode mudar o rumo de jogos complicados. Já o Flamengo perde uma opção importante, mas que já não vinha sendo tão utilizada como em outros tempos. O anúncio oficial por parte do Vasco deve acontecer nos próximos dias, mas, com a fala de Felipe Luiz, o assunto já se tornou público e a expectativa da torcida cruz-maltina só aumenta. Muitos já comemoram antecipadamente a chegada de um jogador desse nível. A relação entre os clubes, nesse caso, foi tratada de maneira profissional, sem provocações ou atritos. Apesar da rivalidade dentro de campo, Flamengo e Vasco souberam conduzir uma negociação complexa com maturidade. Para Michael, o novo desafio representa uma chance de recomeço. No Vasco, terá a missão de carregar a responsabilidade ofensiva, conquistar o carinho da torcida e provar que ainda pode ser decisivo em grandes jogos. É uma oportunidade de mostrar novamente a alegria que sempre caracterizou seu futebol. Felipe Luiz destacou que o futebol é feito de ciclos, e o de Michael no Flamengo chegou ao fim. O treinador explicou que isso é natural e que o clube precisa constantemente renovar suas peças para manter o elenco competitivo. Com a saída confirmada, abre-se espaço para que outros atletas ganhem oportunidades dentro do Flamengo. Felipe Luiz sinalizou que pretende dar mais minutos para jogadores jovens e que aposta na base como complemento para manter a força do elenco. Já para o Vasco, a chegada de Michael é vista como um verdadeiro presente. O clube vinha procurando um atacante de velocidade, alguém capaz de quebrar linhas e oferecer alternativas no setor ofensivo. A diretoria acreditava que esse tipo de jogador era prioridade, e agora conseguiu. Felipe Luiz fez questão de frisar que torce para que o jogador reencontre sua melhor forma. Mesmo indo para o rival, o carinho e respeito pelo profissional permanecem, afinal, a passagem de Michael pelo Flamengo deixou marcas positivas. O treinador também comentou que esse tipo de negociação pode fortalecer o futebol carioca como um todo, já que atrai ainda mais atenção e rivalidade para os clássicos. Ter jogadores desse nível em ambos os lados torna os confrontos mais intensos e empolgantes. Os jornalistas presentes não esconderam o espanto com a revelação. Muitos já começaram a especular como será a recepção da torcida do Vasco e como o jogador será tratado quando enfrentar o Flamengo. Esse será, sem dúvida, um dos pontos mais curiosos da temporada. Felipe Luiz disse que não se preocupa com isso e que sua missão agora é reorganizar o elenco rubro-negro para que a ausência de Michael não afete o desempenho coletivo. Para ele, o grupo é forte o suficiente para seguir competitivo. A saída de Michael pode até abrir espaço para que o Flamengo se movimente novamente no mercado. Quando questionado sobre novos reforços, Felipe Luiz desconversou, mas deixou no ar que a diretoria está atenta a possíveis oportunidades. No fim da coletiva, o técnico repetiu que entende e respeita a decisão do atleta. Para ele, a carreira de um jogador é curta e cada escolha precisa ser feita com base no que realmente faz sentido naquele momento. Michael, ao escolher o Vasco, deixa claro que sua prioridade é jogar, estar dentro de campo e sentir a adrenalina de ser peça central em um time grande. Essa escolha, por mais polêmica que seja, demonstra sua ambição. O clima agora é de expectativa para sua estreia com a camisa cruz-maltina. A torcida vascaína já sonha em vê-lo desequilibrando clássicos e sendo decisivo em jogos importantes do calendário. Felipe Luiz, com sua franqueza,
acabou antecipando um anúncio que certamente movimentará o futebol brasileiro nos próximos dias. Mais do que uma transferência, essa negociação simboliza como o futebol é imprevisível e capaz de gerar reviravoltas inesperadas. O treinador encerrou a coletiva deixando um recado claro: no Flamengo, ninguém é maior do que o clube. Saídas e chegadas fazem parte do processo, e o mais importante é manter o foco no trabalho coletivo para buscar títulos. O torcedor rubro-negro, embora ainda em choque, terá que lidar com a ideia de ver Michael defendendo as cores do maior rival. Enquanto isso, o Cruz Maltino comemora uma contratação que pode mudar o patamar ofensivo da equipe. A história dessa transferência ainda terá muitos capítulos, mas o primeiro deles já foi escrito por Felipe Luiz em sua coletiva, em uma tarde que ficará marcada pela sinceridade e pela bomba que sacudiu os bastidores do futebol carioca. Felipe Luiz, ao comentar sobre a saída de Michael, fez questão de destacar sua confiança de que o atacante será muito bem aproveitado pelo técnico Fernando Diniz no Vasco, ressaltando que o estilo ofensivo e ousado do jogador se encaixa perfeitamente na forma como o Diniz gosta de montar suas equipes, priorizando intensidade, velocidade e liberdade criativa no ataque. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!